Tudo terá começado quando o geofísico e meteorologista alemão Alfred Wegener, que recuperava num hospital de um ferido obtido em combate durante a Primeira Guerra Mundial, observou a complementariedade existente entre a costa ocidental de África e a costa oriental da América do Sul, e admitiu que os dois continentes pudessem, num passado longínquo, ter estado unidos. Esta teoria admitiu a deslocação dos continentes uns em relação aos outros, deixou para trás o conceito fixista, passando a ser adotada uma ideia mobilista pela qual a posição atual dos continentes é diferente da posição que ocupavam no passado e será diferente daquela que ocuparão no futuro. Em 1912, Wegener propôs pela primeira vez à comunidade científica um conjunto de ideias que apontavam para a existência da mobilidade dos continentes. Começou por referir que os continentes eram constituídos por materiais menos densos que assentavam sobre materiais mais densos, semelhante aos que constituem os fundos oceânicos. Wegener formulou a hipótese no passado ter existido apenas um único continente, a Pangeia, do grego pan, que significa todo, e gea, que significa terra, rodeado por um único oceano, designado Pantalassa, do grego pan, que significa todo, e Thalassa, que significa oceano. Há cerca de 220 milhões de anos, no Triássico, primeiro período da Era Mesozoica, pertencente ao éon Fanerozoico, este supercontinente iniciaria um processo de fragmentação. Os diferentes fragmentos continentais, no decurso do tempo geológico, ter-se-iam movimentado até às posições atuais. Tendo anteriormente existido a Rodinia, há 750 milhões de anos, no éon Proterozoico. Para fundamentar a sua teoria, Wegener apoiou-se em algumas evidências morfológicas, estruturais, na distribuição do tipo de rochas e dos relevos e em evidências paleoclimáticas. De acordo com esta teoria, as cadeias montanhosas seriam resultado das colisões entre as diferentes massas continentais. Devido à Primeira Guerra Mundial, a teoria de Wegener não atraiu grande atenção por parte da comunidade científica. Argumentos geofísicos. A geofísica estuda os processos dinâmicos que ocorrem no interior da Terra, responsáveis pelos movimentos na sua superfície. No âmbito desta área de estudo, a teoria da isostasia, hipóteses que procuram interpretar as compensações que ocorrem em profundidade dos relevos superficiais em função da sua densidade. A partir de determinada profundidade, 50 a 100 km, no manto superior, a temperatura é suficiente para haver um comportamento plástico dos materiais constituintes dessa zona, e o material crustal mais rígido flutua sobre o material plástico, nível de compensação isostático. Veio admitir a existência de movimentos verticais da crosta, pelo que Wegener admitiu também ser possível que os continentes pudessem mover horizontalmente, devido à atuação continuada de forças ao longo dos tempos geológicos. Tal como os icebergs derivam no oceano, também os continentes derivam sobre a crosta oceânica. Este tipo de movimentos horizontais, propostos por Wegener, podiam ser comprovados pela existência de cadeias montanhosas recentes, como por exemplo os Alpes
e os Himalaias. Argumentos geodésicos. A geodésia estuda a forma, o tamanho e a localização precisa de pontos na superfície da Terra. Estes argumentos baseavam-se em medições efetuadas em pontos distintos, num determinado intervalo de tempo, nomeadamente realizadas entre locais situados na Groenlândia e na Europa, através da utilização de ondas rádios. Provou que entre a Europa e a Groenlândia tinha ocorrido um afastamento de cerca de 20 metros por ano. Estes cálculos efetuados foram mais tarde desmentidos, uma vez que estavam substancialmente errados. Argumentos geológicos. Segundo Wegener, dobras e outras estruturas geológicas, como certas cinturas orogénicas, situadas em determinadas zonas do globo, sugeriram a hipótese de ter existido uma continuidade no passado entre formações localizadas em continentes agora separados. Para se constatar tal facto, de acordo com este geofísico, bastava aproximar essas zonas continentais. Tendo deste modo a teoria da deriva continental apresentado uma possível solução para um velho e já muito discutido problema geológico, a formação das montanhas. Wegener explicava a existência destas montanhas que permitiam argumentar a existência de mobilidade dos continentes nas margens continentais, bem como no interior dos continentes, como resultado da deriva dos continentes em movimento ou por colisão de blocos continentais. De acordo com a sua teoria, as montanhas do interior dos continentes eram mais antigas do que as montanhas nas margens continentais. Argumentos paleontológicos. Wegener utilizou dados da paleontologia no sentido de credibilizar a sua teoria perante a comunidade científica. Wegener verificou que rochas que continham o mesmo fóssil estavam localizadas em diversas regiões atualmente distantes, tendo-se interessado particularmente pela distribuição de fósseis de répteis, o Mesosaurus, o Signotaurus e o Litrosaurus, e de plantas, Glossopteris. A existência destes fósseis, em locais atualmente separados, constitui um forte apoio à teoria de Wegener. Argumentos paleoclimáticos. As diferentes posições pelas quais os continentes passaram teriam determinado mudanças climáticas em várias regiões. Com as rochas formadas num determinado período de tempo e com o tipo de animais e plantas fósseis nelas registado, é possível reconstruir condições existentes há milhões de anos, podendo ser relacionadas com as respectivas latitudes. Sedimentos glaciais que só se formaram a altas latitudes e baixas temperaturas foram encontrados em zonas como a África e a América do Sul. Isto indica que estes continentes já estiveram próximos do Polo Sul e que, entretanto, se afastaram, mantendo os registros nas rochas.